Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre vegetação na aula 11. Então, vegetação mundial. Biomas, né? Vamos falar sobre isso aí. Vamos lá, olha só. Então, a primeira coisa que vem ali na apostila é falando de fitogeografia. Olha só, fito quer dizer planta, né? Geografia é a geografia que vocês conhecem, né? Então, quando a gente fala fitogeografia, quer dizer assim que é o estudo das plantas ali no que se diz respeito à geografia, né? E aí tá dizendo assim, ó, distribuição geográfica dos vegetais é de acordo com as condições climáticas e sua dependência das possibilidades de adaptação. Então veja só, gente, as plantas têm muito a ver com o clima. Tanto é que na região ali equatorial da Terra, que é a região assim do Equador, né? Onde é a zona térmica mais quente, é onde tem mais vegetação, é onde tem mais biodiversidade. Porque a biodiversidade, ela diminui quando vai assim em direção aos polos. Então pense assim, ó, quanto maior a latitude, menor a biodiversidade, tá bom? Então é assim que acontece. Olha só a importância da vegetação ali, está no segundo parágrafo. Então, grife lá, ó. A vegetação tem importante papel na formação dos solos, o ciclo da água, equilíbrio térmico, olha, ciclo dos nutrientes, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, tudo aquele ciclo que vocês estudam na biologia. Então, a vegetação é bem importante mesmo, né? A gente sabe que quando se retira a vegetação de um lugar é mais propenso a dar deslizamento de terra. Nós sabemos que um lugar que tem muita vegetação, o clima é mais gostosinho, né? Mais fresquinho e tal. Então a vegetação influencia em muitas coisas no mundo. Agora já tem um mapa ali, né? Embaixo, dizendo vegetação original. Eu lembro que quando eu estudava essas coisas assim para o vestibular, né? Eu olhava esses mapas assim de vegetação e ficava pensando, nossa, mas como tem vegetação? Onde é que tá as cidades aí, né? Então, quando a gente vê esses mapas aqui de vegetação original, o nome já diz, né? É vegetação original, gente. Né? Hoje em dia não tem mais nada disso aqui, não. Já devastaram tudo quase, entendeu, gente? Então, mas originalmente era assim. Aí, fatores que interferem na distribuição vegetal. Vire a página lá. Então diz lá, meio físico, né? O biótopo. Então, a adaptação dos vegetais espelha diversas características, né? Então, está dizendo lá, principalmente as climáticas, do relevo, constituindo o domínio morfoclimático. Então, olha só, existe duas palavras que são parecidas que a gente estuda quando estuda a vegetação na geografia. Existe a palavra bioma, já ouviu falar? Biomas. E existe a palavra também domínios morfoclimáticos. Então, vamos diferenciar já. Bioma é mais assim quando são os ecossistemas ali, são os bichinhos interagindo com a natureza. Quando nós falamos domínios morfoclimáticos, a parada é maior. Tipo, pense que um domínio morfoclimático tem tudo a ver daí. Ó, morfo, forma, climático, clima. Então é um bioma, né? Mas aí a gente vai falar também sobre o relevo e vamos falar também sobre o clima da região. Então é algo mais amplo. O que mais aqui, ó? Olha que bacana o que está escrito ali. Ao protegerem o solo contra a erosão, lembra que eu acabei de falar? Então, quando você retira a vegetação do solo, ele fica mais propenso à erosão, a deslizamento de terra. Então, ao protegerem o solo contra a erosão, favorecem a infiltração de água. Né? Porque, veja, quando tem vegetação, a água infiltra, gente. Quando não tem vegetação, a água escoa. Então, daí favorece a manutenção da umidade na atmosfera, a filtragem da atmosfera, dando abrigo aos animais. Olha quantas vantagens tem, né? Quantos benefícios a vegetação traz para o meio ambiente. As vegetações atuam na manutenção das características naturais e daí promove o quê? Um equilíbrio ambiental. Então, gente, quando se preserva a natureza, não é só para bonito, assim, estou preservando a natureza e tal.
impacta em muitas coisas no mundo, né, gente? O equilíbrio de tudo. Classificação da paisagem vegetal. Então agora se liguem nesses nomes, pelo amor de Deus, porque acho que são muito importantes. Por quê? Porque esses nomes vêm no meio do exercício e você tem que ler aquele nome e saber do que se trata, senão você não... Né? Imagina, ó, sem ler nada. Se eu te falar assim, tem lá uma alternativa verdadeiro e falso e está falando assim, lá na Amazônia as árvores são latifoliadas. E daí fala mais um monte de coisa que você sabe, assim. Você vai pôr verdadeiro ou falso? Você fala, ih, não sei, professor. O que é latifoliado? Viu? Lascou. Então, latifoliado é folha larga. Agora você sabe que a Amazônia tem bastante folha larga. Então vamos falar das características. Olha só. Quanto à umidade, higrófitos com G, higrófitos são vegetais que vivem na água, né? Não vive não, gente. Olha, confundi. Higrófitos é que vegetais que aguentam muita chuva, muita chuva. E hidrófitos com D é vegetal que vive na água. Então, higrófitos, muita chuva, hidrófitos que vive na água. E aí tem ali, ó, tropófitos. Tropófitos é aquele vegetal assim mais tipo vida louca, né? O vegetal que se acostuma com qualquer situação. E o xerófito é aquele vegetal que se acostuma com pouca água. Daí é só você ligar os nomes, né? Pensa bem, ó. Xeró, quando você não toma banho, você fica com cheiro, né? Então, xerófito é aquele vegetação que tem cheiro? Claro que não, né? É aquela vegetação que você acostuma com pouca água, né? Então, tem pouca água, xerófito. Quanto às folhas? Latifoliada, já falei. Folha larga. A folha é larga para ter mais evapotranspiração com o meio ambiente. Então é próprio de ambientes úmidos. Aciculifoliadas, aí é ao contrário. Folhas fininha, com formato de agulha. Você vai pegar a folha e vai... Ai, né? Então, ai, ciculifoliada. Ai, ciculifoliada. Então são folhas com formato de agulha. Onde que tem isso? No sapé, sei lá como é que fala, né? Que cai do pinheiro lá, tua mãe manda juntar. Junte aí, vou receber visita. Arrume o quintal aí, pia. Daí você vai pegar e fala, ai, ciculifoliada. Então isso é uma folha fininha com formato de espinho. Não é espinho, hein? E tem também os vegetais, olha, perennifólios. Perene. O que é perene? Perene é que dura para sempre. Um vegetal perennifólio ou perene é um vegetal, é uma árvore que não perde suas folhas. Muito, na maioria das vezes, porque no lugar nem estação tem. Quer ver, ó? Lá na Amazonona, né? Lá na região norte. O clima é equatorial, só tem verão mesmo. Então a folha não cai, né? A folha fica esperando o outono para cair, não cai, não veio o outono, não cai. Agora, vegetal que perde as folhas. Aí tem nome também, tá aqui, ó. Caducifólios ou decidos. E ainda é chamado também de caduca, sabia? Você fala, ó, essa vegetação é caduca. Tá querendo dizer o quê? Que a vegetação perde as folhas. Isso é só você lembrar. O caduco perde os dentes, a vegetação perde as folhas, né? Então tá bom. Grandes formações vegetais. Então, os vegetais podem ser classificados em formações, né? Todos os domínios, os biomas. Então, olha só. Existem formações florestais. O que será que é uma floresta? Um lugar que tenha muita árvore, né? Formações xerofíticas, plantas que se acostumam com pouca água, então, tipo, do deserto, na caatinga. Formações arbustivas, com arvrinha. Ó, formação dos alagadiços, né? Tipo Pantanal, né? Mangue até. E herbáceas, quando a gente fala herbáceas, é vegetação rasteira. Então, tipo, os campos. Então vamos começar a falar sobre formações florestais. Olha só aqui, onde há o predomínio de árvores. Já falei, né? Que se você que não sabe o que é uma floresta, gente, quando você vê um monte de árvore para todo lado e estiver longe da malha urbana, é uma floresta. Então tem florestas tropicais, intertropicais, tem floresta temperada, tem floresta de coníferas,
Então, tem vários tipos de florestas aí. Vamos começar a falar das florestas equatoriais ou tropicais úmidas. Então, como que são essas florestas? Se está dizendo que é equatorial, onde chove um monte, se é tropical úmido, onde chove um monte, então nessa floresta chove um monte. Então, as médias pluviométricas vão de, tipo, mais que 2.000 milímetros por ano, gente. Em Curitiba, pra você ter uma ideia, chove mais ou menos 1.600 milímetros, 1.500, 1.400. Nessas florestas, mais de 2.000. Ah, lá no sertão nordestino, quanto que chove? Mais ou menos uns 600. Então, olha como chove bastante aqui. Temperaturas acima de 20 graus sempre, né? Então, quente mesmo, abafado, suando mesmo as árvores. Grande variedade de espécies, então uma biosfera, eu ia falar. Uma biodiversidade monstra. E as árvores são latifoliadas e perenes. Então não cai as folhas e as folhas são dessa idade mesmo. Os solos dessas florestas, ó, cuidado, hein? Os solos são ruins. Os solos são ruins pra caramba. Só, por que o solo é ruim? Porque normalmente essas florestas chove muito. A chuva leva os nutrientes do solo. E o solo fica laterizado, fica enferrujado, fica ruim. Quando a chuva leva os nutrientes do solo, nós chamamos de lixiviação. Aonde que tem essa floresta aí? Ah, na Amazônia, no Congo, né? A floresta do Congo lá na África é uma amazonia. Aí tem outros nomes ali, ó, quer ver? O dossel. O que é dossel? É o conjunto de copa das árvores. Então, como é que a gente fala que é o dossel numa floresta equatorial ou tropical? É um dossel bem amplo e fechado, né? Você olha lá de cima e não consegue ver o solo, né? Você vê só as árvores, tipo um brócolis, filmado bem de perto. Liana, ó, liana, você tem uma amiga chamada Liana? Então, liana quer dizer trepadeiras, olha só. Lianas, plantas trepadeiras lenhosas, epífitas. Isso aí vocês aprendem na biologia, né? Então tem bastante, né? Tanto é que uma floresta equatorial é de difícil penetração, né? Você vai tentar entrar na floresta, meu Deus do céu, tem que ser tipo o Max Steel mesmo, né? Com facão e tudo mais para conseguir chegar aonde você quer chegar. Vegetação rasteira. Então tem também uma vegetação rasteira, né, ali porque não tem muita incidência de luz na floresta. Olha, veja que legal esse desenho ali, ó. Mostra que tem alguns estratos a floresta equatorial, né? Tem lá o extrato ali do chão, né? Que é os inferiores. Aí tem os bichos que vivem no dossel, os bichos que vivem na parte alagada. Bem bacana, né? Agora, florestas temperadas. São aquelas florestas de filme que tem nos Estados Unidos, né? Na Europa. Aquela floresta bem colorida, gente. Tem árvore com a folha vermelha, folha amarela, folha verde, bem bonito. E a folha é parecida com aquela que tem na bandeira do Canadá. Uma folha de plátano. Muito bom. Ah, e essas florestas temperadas também. A árvore é muito boa, assim, a madeira. A madeira é da hora mesmo para fazer móveis. Então a indústria moveleira fica louca com a floresta equatorial, quer detonar tudo. Tudo para fazer móveis. Shape de skate, gente. Shape de skate é muito melhor quando é de madeira canadense. Maple, né? Muito melhor mesmo. Muito mais caro também, mas muito melhor. Então, é uma floresta que foi totalmente detonada, né? As que existiam para a indústria moveleira. Né? Não foi só para shape, né? E também o papel é da hora. Diz que o Canadá é o país que faz o melhor papel do mundo. Imagine, gente. Meu sonho... Quer dizer, na verdade, eu já realizei meu sonho quando uma aluna me deu um papel higiênico do Canadá e eu pude constatar que, na verdade, eu achei igual o do Brasil, né? Mas dizem que o papel higiênico do papel do Canadá é melhor. Como que são as florestas temperadas? Árvores com mais de 100 metros de altura, meu! Olha, a sequoia! Quando você tiver um amigo muito alto, você chama ele de sequoia, né, meu? É árvore gigante. Ó, eu tenho mais ou menos 2 metros de altura. Uma sequoia tem 100 metros. É a mesma coisa que fosse 50 mestres de altura. É muita coisa. Apresentam elementos caducifoliados. Então quer dizer que cai tudo as folhas. Por quê? Porque tem estação. E há uma uniformidade vegetal. Então quer dizer que
É meio tudo igual essas florestas, né? Não é bacana que nem... Quer dizer, é bonita também, mas não é que nem a Amazônia, que é uma pá de coisa, né? Tudo um diferente do outro. Essas florestas são tudo parecidas. Agora, florestas de coníferas. Olha só, floresta de conífera tem formato de cone. As plantas, assim, ó, né? Formato de cone. Por que formato de cone? Porque é por causa da neve. Nossa, sério? Aham. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei de cara também. É assim, ó, a neve cai, e daí, pra não ficar pesando na árvore, né? Então a neve desliza, assim, ó. A neve desliza sobre o formato de cone, né? E aí até serve de abrigo para os bichinhos embaixo. É a floresta da onde que tiram a árvore de Natal nos filmes da Sessão da Tarde, que vai o esquilo junto, apronta várias confusões, entende? É essa árvore aí, ó. E essas árvores são perenes, as folhinhas não caem dessa aí. E elas aguentam condições rigorosas, né? Olha o nome dela, pode ser chamada de floresta de conífera, floresta boreal ou taiga. Como é que você vai escrever taiga para você lembrar? Escreve assim, ó. Olha aí, ó. Você escrevendo assim, você não esquece que taiga é a floresta de coníferas. E é a maior floresta do mundo, hein? Tem gente que fala que é a Amazônia, errou. É a taiga. Taiga é a maior floresta do mundo. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. O que mais que temos aqui? Formações arbustivas. Arbustivas. Então, o que tem de formação arbustiva? É quando assim tem uma árvore ali, outra lá, se pá, tem uma aqui, entre elas tem os campos, é tipo um misturadão, sabe? Quais que tem? A savana, lá na... Existe savana nos Estados Unidos, mas as mais conhecidas são na África, né? Onde tem os bichão bem grandão. O cerrado no Brasil. Então o cerrado no Brasil é igualzinho a savana da África. Só que lá os bichos são gigantes, né? Tipo, elefante, girafa, rinoceronte, leãozão, búfalo, os bichos, né? Pô, gigantão mesmo. E no cerrado os bichinhos miados, né? Pequenininho ali, sossegado na deles. Então essa que é a diferença. Tem Olhano na Venezuela, Chaparral no México, Bosque no Sudão, né? Entre outros. Então isso é tudo tipo de vegetação arbustiva, onde as árvores são, né, não são muito grandes. Aí olha só, formações herbáceas, tipo campos. Então são vegetações onde só tem vegetação rasteira. É assim, ó. Quando é só vegetação rasteira, tipo tudo campos, assim, a gente chama de campos limpos. Quando é uma vegetação rasteira gigante e tem bem poucos arbustinhos, assim, daí a gente fala de campos sujos. Chama-se de estepe na Rússia, pampa na Argentina, ou no Rio Grande do Sul, né? Campo no Brasil. Peraí, professor. Seguinte aqui, por favor. Você não acabou de falar que no Rio Grande do Sul é pampa e no Brasil é campo? O Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil? Faz, mas no Rio Grande do Sul eles chamam de pampa. Beleza? Então, pradaria são campos. Não tem pradaria? Ah, tá escrito pradaria nos Estados Unidos. Agora, formações xerofíticas. Ah, então são a vegetação do deserto, né? Ou de um semideserto. Você sabe que deserto a gente chama de árido, né? E semideserto a gente chama de semiárido. Então, deserto é o que tem lá no deserto de Sonora, no México, Atacama, no Chile, deserto da Austrália, deserto de Gobi, deserto do Saara, deserto do Kalahari, vários desertos no mundo tem vegetação xerófita. E aqui no Brasil, a Caatinga não é um deserto, gente, mas tem vegetação xerófita também. Aqui é um semideserto, é o clima semiárido ali, né? Então essa planta convive com escassez de umidade, são cactáceas. E a raiz dela é muito profunda, que chega a sugar água do lençol freático. Por isso que nos desenhos animados, corta o cacto, né, e tem água dentro ali. Daí o cara toma e mata a sede.
E às vezes mata ele mesmo, porque a água pode ser venenosa, né? E aí o bicho pega, né? O último copo de água que ele vai tomar. O último cacto de água. Então por isso tem que conhecer bem as coisas, né? Ó, chama-se de Puna, no deserto de Atacama. E de Caatinga, no sertão. Aí lembre-se, né? Como é que os desertos se formam e tal, né? Lembra que os desertos se formam muitas vezes por causa das correntes marítimas, como é o deserto do Atacama, no Chile, lá. Chega a corrente de Humboldt, que é fria, e aí faz chover no oceano e não chove no continente, né? Às vezes se formam por causa dos ventos contralisos, você lembra disso também, que são os ventos que saem do Equador já secos, porque choveu tudo no Equador, e vão para os trópicos, por isso que a maior parte dos desertos são nos trópicos. E qual que é a característica de um deserto? A pessoa, se você erraria um negócio desse, né? Características do deserto é que não chove quase nada, né? Então, olha ali, ó. Fluviosidades entre 250 e 500 milímetros no ano. Não chove nada mesmo. A maior parte dos desertos é 200 e pouquinho, 300 milímetros por ano, gente. Não chove mesmo. Grandes amplitude térmica. Então, a diferença da menor temperatura para a maior temperatura é gigante, né? Tipo, é uma loucura o deserto. Chega de dia, tá um calorão, azaração, curtição total. E de noite, uma friaca desgraçada, né? Do nada, né? Por quê? Porque a areia, ela absorve calor muito rapidamente, mas quando o sol vai embora, ela manda o calor mais rápido ainda, né? E daí fica gelado. É uma loucura. O que mais? Ó, e quando tem hidrografia, né? Isso quando tem, ela é pobre, né? Pô, um rio que passa no meio do deserto. Gente, tem dois que não secam, que eu conheço, né? O rio Nilo, que passa no meio do desertão do Saara, lá no Egito, e não seca, porque aonde ele nasce, no Lago Vitória, é um lugar que chove legal, né? E o Rio São Francisco, do qual a gente até apelida de Rio Nilo brasileiro, né? Porque ele passa no meio do sertão e não seca. Mas são os únicos, cara. Todos os rios que passam no sertão seca, velho. Na época da estiagem você anda no rio ali de boa. Seca tudo. Que louco isso, né? Que mais? Alagadiço. Vamos falar de alagadiço, tipo lodão mesmo, né? São as tundras e os mangues. Não vai falar do Pantanal nessa aula? Eu acho que não. Então, a vegetação brasileira, a gente vai falar o ano que vem. na aula que vem. Então, o que que fala aqui, ó? Fala dos alagadiços, das tundras. Então, o que que é a tundra? Primeiro que é um nome meio estranho, né? Falo tundra, você já fica assim, o que que é tundra, professor? Pô, nunca ouvi falar isso aí, não, meu. Claro, não tem no Brasil. Tundra não tem. Então, ó, taiga e tundra são os nomes meio diferentão, você já sabe que não tem no Brasil. Enquanto que taiga é uma vegetação com pinheiros de coníferas, tundra é uma vegetação rasteira. Então você escreverá assim. Ó, tundra, para você lembrar. Tundra, vegetação rasteira, taiga, coníferas. Então a tundra é desse jeito. A tundra é formada por briófitas. Já aprendeu em biologia? Né? Briófitas são musgos e líquens. Líquens e musgos. Então é uma vegetação que sai só no verão. Quando o verão chega, o gelo derrete, né, e sai a tundra. Daí os bichinhos comem tudo lá, a tundra e pronto. Né? É isso que acontece lá. Lá nos polos, mais no Polo Norte. Né? E mangue, gente. Mangue é uma vegetação legal, né? Uma vegetação ali que é encontro do rio com o mar, né? Então é água salgada, água doce. O vegetal tem que ser bem doidão mesmo para sobreviver ali, né? É uma vegetação halófita, a gente chama. Halófita. Tá escrito aqui, será? Tá. Uma vegetação halófita, porque se acostuma com sal. Você sabia que a vegetação não gosta de sal? Né? O sal só é bom na alface ali depois para nós comer ela, né? Mas antes, quando ela tá na terra, ela não gosta, morre tudo. Tanto é que os antigos, quando brigavam lá, brigavam uma família com a outra, tal, eles jogavam sal na terra do outro pra não nascer mais nada ali. Falar, vai se lascar aí, cara. Olha o que você fez pra mim aí, agora eu vou jogar sal aí na tua terra. E jogava sal. Assim que ferrava com a vida do outro.
E os mangues, se bem que na verdade os mangues, né? Ali é mangue ou praia ou restinga. Mas o que mais cai no vestibular é de mangue mesmo, falando desses aí, sabe? Quando fala de mangue, a maior parte dos vestibulares cobram mais a parte social do mangue do que biológica ou geográfica, assim, né? O que é parte social? Como que vive a população ribeirinha que mora perto do mangue? Vive da cata do caranguejo, né? O que você ia falar. E é isso mesmo. Só que, pense, gente, eu não sei onde que você mora, mas onde que você mora passa o caminhão do lixo quantas vezes por semana? Né? Dependendo, se mora num lugar bom, passa todo dia. Se mora, vai se afastando do centro, né? Daí passa uma vez sim, uma vez não. Ou passa duas vezes na semana. Ou passa uma vez na semana. É, o negócio é assim. Agora, quantos dias você acha que passa ali, né, na semana o caminhão do lixo no mangue? Não passa nunca, passa duas vezes por ano. Quando eu dava aula em Paranaguá, eu fui lá até a Ilha dos Valadares e perguntei para a população local. Eles falaram que passa uma vez no começo do ano e outra na metade do ano. Isso para atender os turistas. Então é complicadíssimo, né, pessoal? Então não passa nunca. E aí a população ali, né, assim, muito simples e tal, não sabe que vai fazer um dano para a natureza enorme e que vai se prejudicar, né? Então a população faz o quê, né? Olha o lixo e olha o mangue. Olha o lixo e olha o mangue. Olha o lixo e olha o mangue. Daqui a pouco olha o mangue e não olha mais o lixo, né? Por quê? O que aconteceu? Jogou o lixo no mangue, né? Por quê? Porque o mangue tem um cheiro do capeta mesmo, né? Um cheiro que, meu Deus do céu, um cheiro bem característico. Você quando estiver cheirando assim, né, um amigo teu estiver cheirando meio mal, você não seja assim, né, duro com ele, fala, ô cara, você tá fedendo, não faz assim, fala, viu, o teu cheiro tá bem característico, né, que é um jeito mais bacana de falar, né, que o cara tá fedendo mesmo. Então o mangue é fedorento mesmo, gente, é o cão o cheiro. Então o cara vê o lixo e vê aquele cheiro e fala, não tem problema, já que tá fedendo mesmo, vou jogar mais o lixo. Só que daí não sabe que os caranguejos não gostam, né? O caranguejo pega a carangueja, vão embora, não vão ter filhos mais naquele lixo todo. E aí o cara fica sem caranguejo e ferra a vida de todo mundo. Agora vai falar pros caras isso aí pra você ver, né? Sai corrido de lá. Vamos falar da mata ciliar agora. Ó. Mata ciliar. O que é mata ciliar? Pense nos cílios. Os cílios servem para quê? Para proteger os nossos olhos. Se vai cair um cisco, opa, cai no meu cílio e tem, volta. A mata ciliar funciona da mesma forma. Da mesma coisa, eu ia falar. Funciona da mesma forma. Quando tem o deslizamento de terra ou qualquer sedimento que vai entrar no meio do rio, as árvores seguram, falam, aqui não, meu irmão, aqui não, cidadão. E daí o sedimento acaba sendo barrado pelas árvores. Então as árvores ajudam os rios a não terem ali, a não acontecer o assoreamento. O que é assoreamento do rio? Quando o leito do rio começa a subir cada vez mais, né? Começa a encher de terra embaixo do rio, e o rio vai ficando cada vez mais raso até não existir mais rio, entende? É como se fosse uma bacia com água, bacia com água. E você começa a jogar areia. Daqui a pouco vai tendo cada vez mais areia e menos água. Daqui a pouco só tem areia molhada e não tem mais a água, entende? Isso é assoreamento de um rio. E a mata ciliar ajuda muito os rios a continuarem sendo rios. Então ela situa, né? Está escrito lá no teu apostila, a margem dos rios e também pode ser chamada de mata de várzea ou mata galeria. Ó, não esqueça desses nomes, hein? Agora a vegetação orófila. Ah, ouro quer dizer montanha. Vegetação orófila é a vegetação de montanha. Pronto. Vegetação mediterrânea. Então, Mediterrâneo, gente, é aquele lugar ali entre a África e a Europa, né? Então, norte da África e sul da Europa. É um lugar que no verão ele é quente e seco, né? Normalmente, que nem no Brasil. No Brasil, quando é quente, chove um monte. Ainda bem. Lá, quando é quente, é seco. Por quê? Porque sobe um vento ali da região do Saara, que se chama de vento Simoon, e esse vento acaba levando seca ali para a região mediterrânea.
Então, que vegetação que sobrevive no quente e no seco? Vegetação xerófita. Então, é bem diferente, né? Tipo, no meio da praia tem vegetação xerófita, ali no Mediterrâneo. E a gente encontra essa vegetação no Chile também, mesmo que ela se chame Mediterrâneo. O nome dessa vegetação está escrito em negrito aí na tua apostila. É Maquis garrigues. Você não esqueça disso, por favor. E agora, né, por último na nossa aula, nós vamos falar sobre os hotspots. O que será que são os hotspots? Então, hotspots, para ser hotspot tem que ser duas coisas. Tem que ter bastante biodiversidade e tem que estar quase tudo detonada a mata. Então, por que é hotspot? É um conceito que surgiu para designar as regiões que precisam de um cuidado a mais, assim, porque já estão quase tudo detonado, entende? Então, hotspots são lugares que estão quase tudo detonado, mas que tem grande biodiversidade ainda. Então, aqui no Brasil, nós só temos dois hotspots, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Você pensa, mas biodiversidade não tem um monte na Amazônia? Tem, mas ela não está quase toda detonada. Nós vamos falar na aula que vem. A Amazônia tem 80% em pé ainda. Então, hotspots é isso. São lugares urgentes, assim, que precisam de conservação. Existem mais de 34 hotspots pelo globo, né? E no Brasil nós temos só 2. Ok, gente? Deixa eu ver se é na... Essa é a aula 11, né? A aula 12 aqui, deixa eu ver qual que é. Tô falando que vai ter na aula 12, né? Vai que não é a vegetação brasileira. Não é. Aula 12 a gente vai falar sobre agressões ambientais. Então, se não me engano, é na outra apostila. Na aula 13 e 14, que é na última apostila, daí nós vamos falar só de Brasil, que daí a gente fala da vegetação, do clima, tudo bem só Brasil mesmo, que é o que mais cai nas provas mesmo. Tá bom? Entenderam, pessoal? Então, um breve resumo aqui da vegetação mundial, né? Veja que dá pra gente usar a latitude para explicar, né? Como eu falei no início da aula. Dá para você fazer assim, não. A biodiversidade, ela faz assim. Ela diminui à medida que... Aqui é 0 graus, né? À medida que se afasta do Equador, a biodiversidade diminui, tá? Então, olhando para o globo aqui, ó. Ou aqui, né? Vamos olhar aqui. Aqui, tundra. Eu vou ir colocando. Tundra. Floresta boreal ou taiga. Floresta boreal ou taiga ou floresta de coníferas. Floresta temperada. Embaixo. Aí, por aqui tudo, a gente vê os outros tipos de formações vegetais que foram falados na aula de hoje. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido muito bem a aula de hoje. Façam os exercícios e qualquer dúvida você, por favor, me procure aí. Ok? Um abraço e até mais!